Olá pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Pra Lá do Além. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, criador desse canal, onde nós falamos sobre espiritualidade, espiritismo, projeção astral, mediunidade, mas sem nos prendermos a um único conceito, a um único ponto de vista. Muito pelo contrário. A ideia do canal é justamente ir além e buscar mais informações, rediscutir assuntos que talvez possam ser rediscutidos, tentar dar um olhar diferente a muitas coisas que já foram inclusive pensadas. Não é reinventar a roda, mas pelo contrário, colocar o pensamento crítico, né, em função do desenvolvimento pessoal e espiritual de todos nós. Para quem vem acompanhando o canal, eu falei em alguns vídeos atrás que eu venho acordando todas as manhãs, depois de fazer os exercícios para projeção astral, eu venho acordando com uma vontade muito grande, como se fosse um pedido para fazer um vídeo sobre o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Para quem é do meio espírita já ouviu falar essa frase, e ela vem principalmente do livro ditado por Humberto de Campos ao Chico Xavier em 1938, se eu não estiver enganado, falando justamente sobre a participação do Brasil nessa questão da divulgação do Evangelho de Jesus. De uma maneira muito simplista, estou falando isso. Mas enfim, eu me coloquei então para fazer a psicografia e eu vi do Dr. Marcelo, Dr. Marcelo de Medeiros, esse espírito que já me acompanha há muito tempo, qual a visão dele ou da espiritualidade em relação a esse tema. E eu confesso para vocês que quando eu comecei a fazer a psicografia, eu pensei que ela ia para um lado e ela foi para um lado totalmente diferente, né? O Dr. Marcelo, como sempre, dá um olhar muito mais universalista para a ideia e não se prendeu muito à questão do Brasil ser ou não ser a pátria do mundo, o coração do Evangelho, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, enfim. Ele não se prendeu muito a isso não, ele preferiu dar um olhar muito mais universal para a ideia, excluindo as fronteiras que só dividem as pessoas, divide o mundo como um todo. E eu confesso que eu gostei bastante da forma que ele colocou a visão dele. E eu vou ler para vocês aqui agora essa psicografia e depois a gente volta a falar um pouquinho dela, tá bom? Caros irmãos e irmãs, todo o nosso planeta vem caminhando para a evolução desde que as primeiras formas de vida aqui surgiram. No início, era habitado por seres cujas consciências ainda estavam dando os primeiros passos dentro da evolução, muito antes de entrar na faixa que podemos chamar de humana. Após passarem por inúmeras fases evolutivas, que vão do mineral mais rústico que vocês podem imaginar, até a forma animal que antecede o limite que os separa da chamada raça humana, uma determinada espécie estava pronta para receber consciências mais evoluídas. A evolução dessas consciências, que viriam a encarnar em seus corpos, obviamente aconteceu em um planeta distante. Lá, os seres haviam chegado a um ponto evolutivo onde não eram tão desenvolvidos para serem considerados humanos, porém conscientes demais para permanecer classificados como animais irracionais. Como as características daquele planeta ainda não ofereciam condições para maior desenvolvimento, aquelas consciências foram então gradativamente transportadas para o nosso planeta Terra, onde começaram a ser anexadas aos fetos daqueles seres que mais se aproximavam do biotipo necessário para o seu desenvolvimento. A presença do seu corpo energético, ou perispírito, como alguns preferem chamar, promoveu a modificação físico-energética necessária para que as suas consciências pudessem se manifestar. Logicamente que isso não ocorreu de imediato. Foram centenas de anos para que os corpos fossem devidamente modificados fisicamente pela força magnética dos corpos energéticos, agora unidos aos pequenos fetos daqueles seres pré-humanos. Através da reprodução natural, evoluíam um pouco a cada geração, nascendo bebês cada vez mais inteligentes e capazes de elaborar pensamentos mais complexos. Surgiam ali os homens e mulheres pré-históricos que nossa ciência conhece. A partir daí, a evolução deu continuidade, não mais como seres pré-humanos,
mas agora como seres humanos que, apesar de ainda brutalizados pelo ambiente e pela consciência elementar, já davam os primeiros passos rumo ao que hoje conhecemos. Naquela época, a Terra já contava com um grande número daqueles homens e mulheres habitantes das cavernas. No intuito de promover uma aceleração do seu desenvolvimento, espíritos que habitavam planetas bem mais evoluídos que a Terra e que, por não mais poderem lá permanecer devido ao seu atraso evolutivo em relação à conduta cosmoética, que já fazia parte da consciência dos demais habitantes locais, foram então gradualmente transferidos para o nosso planeta. Nascidos aqui, os filhos daqueles homens e mulheres das cavernas trouxeram profundas modificações aos padrões contextuais da época. Apesar de estarem muito atrasados em relação aos níveis de consciência exigidos por seu planeta de origem, estavam muito avançados para os padrões da Terra naquele momento. Era inevitável que trouxessem evolução ao nosso planeta. Mas, como sempre, isso não aconteceu no estalo de dedos. Os corpos eram muito primitivos e ofereciam grande resistência para manifestar seus pensamentos na plenitude. Mas, pouco a pouco, o número de crianças, animadas por aqueles espíritos exilados do seu planeta, crescia. Suas contribuições para o desenvolvimento eram assimiladas e replicadas pela grande maioria dos habitantes. A quantidade de seres humanos que habitava a Terra quando da chegada daquele grupo de espíritos era obviamente menor e, como podem imaginar, a espera para poder reencarnar era bastante grande. Devido a isso, grandes agrupamentos se organizavam no plano astral. E era, na grande maioria, de espíritos revoltosos por terem sido tirados de seu planeta e transferidos para a Terra ainda tão primitiva. Mas, novamente, o tempo foi ajustando e modificando aquela realidade. A população na Terra foi gradualmente aumentando e as oportunidades de viver experiências encarnadas cresciam. Muitos, ainda no plano astral, foram se conformando com a nova realidade, principalmente por compreenderem que havia sido a sua própria teimosia em não buscar progresso na ética cósmica que os havia colocado ali. Buscando mais uma vez promover uma aceleração no processo evolutivo do planeta Terra, espíritos muito elevados se ofereceram para reencarnar aqui. A história mostra aquelas mentes mais esclarecidas e que se destacaram por trazer conhecimentos que modificaram ou alavancaram o entendimento sobre a ciência, ética, artes, música, etc., mudando tendências e trazendo mais possibilidades de desenvolvimentos aos habitantes do planeta. Como se pode ver, tudo acontece no devido tempo e não num passe de mágica. Isso não seria natural e muito menos justo para com os habitantes de outros planetas que tiveram que lutar muito para o seu progresso. Como pôde ser visto na breve explicação acima, foi a expansão da consciência que permitiu aos habitantes da Terra acelerar, em alguns momentos, o processo. Voltando ao tema inicial desta mensagem, sobre o Brasil ser o coração do mundo e pátria do Evangelho, podemos levar atenção para alguns detalhes. Tanto o Brasil quanto qualquer outro país do planeta tem as mesmas condições de se desenvolver no que diz respeito à expansão de sua consciência cósmica e atenção aos valores éticos. Mas, da mesma forma que aconteceu no planeta ao qual nos referimos, de onde foram exiladas as almas que não se ajustavam mais aos padrões locais, o mesmo acontece hoje no planeta Terra. Seja por desvio ético daqueles que comandam suas nações, ou por interesses escusos daqueles que mantêm profundo controle e domínio mental sobre os seus seguidores, por questões religiosas ou políticas, as pessoas são privadas ou pouco estimuladas a buscar a expansão da própria consciência. Passam várias encarnações onde tem pouquíssimo avanço consciencial. Mas,
Isso só acontece porque ainda estamos longe de formar uma massa crítica capaz de entender, por exemplo, que não existem países, mas tão somente um planeta, que deveria ser dividido apenas por questões geográficas e características ambientais, nunca por questões políticas ou econômicas. Deveríamos todos sermos unidos por um único objetivo: expandir a consciência espiritual cosmoética, ajudando os irmãos a superarem as dificuldades naturais oferecidas pelas características geofísicas e ambientais de cada localidade do planeta. Uma única irmandade focada na ajuda mútua e na busca pelo crescimento. Cada local desse planeta tem suas características naturais que oferecem obstáculos e oportunidades. A região do planeta cujas fronteiras foram demarcadas pelo homem e que leva o nome de Brasil, com sua imensa área fértil e com um clima propício, leva-se grandes vantagens, principalmente agrícolas, sobre outras onde o clima é seco e a terra pouco fértil. Mas essas outras localidades, ainda que não tenham as mesmas vantagens climáticas, se tiverem consciência ética e de universalidade, podem suprir o que falta em outras regiões, na área tecnológica e científica, por exemplo. É a ajuda mútua vencendo os obstáculos naturais. Mas, no entanto, preferem usar as diferenças para obter algum tipo de vantagem. Portanto, ao invés de acreditarmos equivocadamente que a Terra está passando por uma espécie de transformação milagrosa, onde rapidamente deixará de ser um planeta de expiação e provas para se tornar um planeta de regeneração, talvez devêssemos deixar de pensar que um país em particular será agraciado por essa ou aquela ajuda divina, para então se destacar sobre os outros. Usei a palavra equivocadamente, não porque isso não vá acontecer um dia, mas por diversas outras razões. Muitas pessoas criaram essa ideia fantasiosa de que um milagre acontecerá e, de repente, a Terra ficará livre daqueles que fazem o mal. Todos aqueles espíritos maléficos deixarão de encarnar aqui. A Terra será o paraíso onde somente os espíritos mais puros ficarão. Isso não passa de ilusão e soberba. Ilusão porque, como podemos ver no texto acima, tudo acontece naturalmente e no tempo certo, como consequência da expansão consciencial dos habitantes. Deus não tem pressa e muito menos preferências para esse ou aquele país, até porque a ideia de separação nem cabe em um mundo mais evoluído na ética cósmica. Soberba porque a população de cada país tende a acreditar que é, de alguma forma, superior ou mais merecedora, se comparada ao resto da população mundial. Somente esse pensamento já não cabe em um planeta de regeneração. Com esse tipo de pensamento egoísta, de que lado você seria colocado se realmente houvesse essa tal separação das pessoas? Permaneceria no planeta de regeneração ou seria levado para um novo planeta? Como vimos no início do texto, esse tipo de transferência de um planeta para o outro realmente acontece. Mas somente acontece quando a grande maioria já está consciente e devidamente evoluída, onde apenas uma pequeníssima parte destoa do grupo. Acreditar no contrário seria como acreditar no sucesso de um professor, onde 90% dos alunos reprovam e apenas 10% são aprovados. Esse exílio acontece porque a vibração da grande maioria da população do planeta, e não de um determinado local, cresce tanto que modifica profundamente a energia do planeta todo, de modo que os espíritos que não aceitam o progresso não têm mais condições de encarnar nos corpos locais, devido à elevação energética. Não dá mais liga e é preciso transferi-los para planetas onde a vibração esteja mais baixa e adequada ao seu nível vibracional. O movimento de transformação da Terra para um novo grau pode levar centenas de anos. Basta olharmos para o que vem acontecendo no planeta
para vermos que estamos muito longe do tal planeta de regeneração. Milhares de pessoas passam fome, enquanto outros se dão ao luxo de comer alimentos salpicados de ouro. 2 bilhões de pessoas não têm água potável. Muros são construídos para impedir a livre circulação dos habitantes do planeta. Guerras ainda acontecem em pleno século XXI. Pessoas são mantidas como escravas e submetidas a trabalhos forçados. Crianças são traficadas para atender a busca desequilibrada e criminosa por sexo. Racismo, preconceitos e assassinatos por divergências religiosas ou pela não aceitação das diferenças crescem vertiginosamente. A região chamada Brasil, que segundo a visão de alguns está destinada a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, apresenta elevadíssimo número de roubos, assassinatos, corrupção e fome. Elevado número de pessoas se prendem a conceitos doutrinários que, longe de guiá-las na expansão de suas consciências, as prendem em dogmas e ritos que pouco contribuem para o seu desenvolvimento espiritual. Elas terão ainda que reencarnar muitas vezes para avançar e chegar ao padrão vibratório necessário para a mudança de classe de um planeta inteiro. Se, por um lado, essa região se destaca de algumas outras por mostrar-se mais propensa a expressar uma fé religiosa, tendo inclusive sido o lugar onde os ensinamentos espíritas mais prosperaram, por outro, a maior parte da população se prende a ritos dessa ou daquela religião, onde há pouca expansão consciencial. São pouquíssimos os que buscam conhecimentos por si mesmos. A maioria se deixa guiar pela fé cega nesse ou naquele líder espiritual. A maioria acredita que, ao participar semanalmente de reuniões e depositar a sua crença sem julgamento crítico ao que diz uma única pessoa, repetir preces previamente memorizadas e, muitas vezes, sem emoção e atenção, são o suficiente para que tenham a condição de ascender aos planos mais altos da espiritualidade e que chamo de céu ou paraíso. Como se bastasse apenas estar fisicamente presente no ambiente escolar, mas sem dedicar-se ao estudo, pesquisas e ao dever de casa para garantir um lugar naquela universidade dos sonhos. Portanto, vemos que é a mudança do padrão consciencial da maioria que muda a classificação de um planeta, não o contrário. Podemos ensinar medicina a alunos do primário só porque as colocamos em uma sala destinada a alunos universitários? Ao invés de ficarmos conjecturando se esse ou aquele local da Terra, dividido por fronteiras criadas pelo homem, não por Deus, terá uma participação mais destacada no processo evolutivo do planeta, pensemos em elevar nossas consciências de um modo que compreendamos a necessidade do coletivo e não do individual. Busquemos elevar nosso conhecimento espiritual com muito estudo e não apenas nos prendendo aos ritos que apenas nos fazem crer que estamos fazendo o necessário. Busquemos dividir com outras pessoas os conhecimentos adquiridos, encorajando-as na busca pela expansão da consciência em todos os campos que a atual encarnação permitir. Utilizemos a caridade como principal ferramenta na melhoria das condições da vida no planeta. Dessa forma, estaremos dando a nossa contribuição ao processo evolutivo do planeta e garantindo a nossa permanência quando ele ascender à nova categoria. Será nosso merecimento por termos contribuído para isso. Quem sabe, se nos esforçarmos bastante, consigamos as condições necessárias para viver em planos muito mais altos da consciência. Se conseguirmos isso, o planeta Terra, mesmo tendo sido promovido para o planeta de regeneração, será pequeno para o nível de consciência que nossos espíritos terão alcançado. Sei que me afastei do tema principal, que era falar apenas sobre o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas o fiz de propósito, pois dentro do meu conceito universalista, essa questão não tem muita importância. Fronteiras são criações humanas e não de Deus.
São muros físicos ou linhas imaginárias que nada têm a ver com o plano maior. Vocês verão que o planeta terá melhorado quando essas questões separatistas não tiverem mais tanta importância. Abraços fraternos. Marcelo de Medeiros. Então, pessoal, como vocês viram aí, né, o Dr. Marcelo buscou um olhar mais universalista, tentando olhar muito mais o crescimento do mundo como um todo, né? Tocou muito mais nessa questão do mundo passar, né? Porque as pessoas, e eu sinto muito isso, as pessoas encaram essa questão, porque o mundo está deixando de ser um mundo de expiação e provas, né? O planeta está saindo da classificação de um planeta de expiação e provas para ir para um planeta de regeneração. Mas a maioria delas dá realmente essa ideia de que a coisa vai acontecer num passe de mágica, né? Eu já escuto até muitas pessoas falando, já que muitos espíritos já estão sendo transferidos para outro planeta, porque aqui vai ficar só os que são bons, aquela coisa toda. E realmente, né, a gente vê que tudo na Terra acontece de forma gradual, de forma natural. Então essa passagem também, como ele coloca, né, é justamente a modificação do nosso pensamento, a expansão da nossa consciência que vai fazer com que esse planeta seja um planeta diferente, e não o contrário. Então eu concordo com ele nesse ponto. Enfim, tirem as suas conclusões, como desejarem. E eu gosto sempre de falar que não é minha intenção causar nenhum tipo de mal-estar com essa psicografia, com as mensagens que eu venho trazendo. É só realmente trazer um pensamento crítico, uma forma diferente de pensar, né? Quem sou eu, né, para me colocar frente aos grandes médiuns que fazem psicografias também dizendo tudo isso que vem dizendo aí. Mas ao mesmo tempo, quem sou eu? Uma pessoa que está buscando realmente trazer algo, uma luz também para esse mundo. Na minha simplicidade, na minha humildade, venho trazendo essas mensagens, tá bom? E fica aí a cargo de você que está ouvindo, que está assistindo a esse vídeo, tirar suas conclusões e pensar, né, se faz ou não sentido. Como eu disse, partimos sempre do princípio de que nós não devemos acreditar em nada sem colocar o nosso senso crítico antes. Acreditar por acreditar, falar amém só, é uma fé cega, isso não leva ninguém ao crescimento, à expansão da consciência. Então, realmente, sintam-se à vontade para julgar aí as palavras do Dr. Marcelo e ver se concordam ou discordam, tá bom? Mas muito obrigado por vocês terem assistido a esse vídeo e mais uma vez eu peço a vocês que me ajudem aí a divulgação do vídeo, divulgando para amigos e familiares que gostam desse tema. Eu tinha buscado chegar a 200 inscritos até o final desse mês e ainda hoje é dia 21, 22, hoje é dia 22 de março de 2023 e de repente até conseguimos chegar a esse número até o final do mês, mas para isso eu preciso contar com a ajuda de vocês, né? Compartilhando esse vídeo, passando na timeline de vocês, porque outras pessoas vão ver e vão se animar também, vão se inspirar para poder se inscrever no canal e começar a assistir esses vídeos e buscar uma consciência maior sobre o nosso lado espiritual, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.